Eu já fui completamente impactada por essa série e quando a gente tem um contato, a gente se apaixona porque nós temos a oportunidade de estar em contato principalmente com um Jesus muito humano. Então, é uma série que a gente sente vontade de divulgar para que outras pessoas venham ter a mesma experiência tão transformadora como aqueles que já assistiram. O que mais me impressionou é que o realismo, a simplicidade das personagens, a forma com que os atores levaram aquilo com muita naturalidade, me chamou muita atenção. Eu acho que o The Chosen nós temos um Jesus muito humano, né? Eu acho que a série conseguiu humanizar muito Jesus. Eu sou apaixonado pela série. Fascinante. Eu amo a fotografia, a atuação da galera é simplesmente um espetáculo. Eu choro em todos os episódios. É uma linguagem muito diferenciada de um Jesus que a gente está acostumado a ouvir. Ali eles apresentam Jesus mais com amor e não lei. Então, estou apaixonado assim, pela série, estou esperando a terceira temporada. É impressionante, a qualidade e o roteiro, né? Eles conseguem imprimir na gente uma atenção, né? Que quem tiver quer ver o próximo capítulo, é uma coisa impressionante. Aquilo ali nasceu do coração de Deus, com certeza, né? Uma coisa é uma ideia, outra coisa é uma ideia ungida, né? Aquilo ali é uma ideia ungida, tenho certeza. Maravilhoso, a primeira já vi toda, preciso ver a segunda, sei que a terceira já está sendo produzida e não tem um episódio que eu assista que não me emocione. Porque é muito lindo você ver a Bíblia ao vivo e a cores, com tamanha excelência para o Senhor Jesus. Inclusive tem uma música que a gente gravou chamada Levanta, que fala do homem do tanque de Betesda. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi a cena. Levanta, pega a sua cama e anda. E Jesus mandando ele levantar e eu vivi aquilo. Então, os milagres do Senhor. E esse seriado tem alcançado milhões e milhões de vidas e vai alcançar muito mais, se depender de mim e de você. Então você que ainda não baixou ainda o aplicativo The Chosen, Escolhidos, precisa baixar, assistir e compartilhar com todo mundo. É um dom, é de graça, mas foi pago um alto preço para a produção fazer e por Jesus principalmente. Então é lindo. Já assisti vários episódios, assim, eu acho que é uma estratégia incrível, de fato, para evangelizar numa linguagem que não é aquela linguagem pesada de dentro de igreja, de púlpito, né? Eu acho que é uma linguagem de fácil acesso para qualquer pessoa. Benção demais, top demais. Estou impactado com o efeito que o The Chosen está causando no mundo todo. São mais de 4 bilhões de visualizações, né? Estou muito feliz com isso. Esse evento é muito importante para a gente, principalmente porque a gente acaba ganhando a chancela, né, dos produtores executivos, da própria distribuidora que é a Angel Produções. E o The Chosen tem sido um sucesso mundial, tem impactado líderes, pessoas que têm utilizado as ferramentas que ele traz como instrumento de discipulado, de formas de evangelismos diferentes daquilo que a gente está contextualizado no momento, né? E a gente tem vivido esse momento digital, né? E uma série como essa, e é diferente, a gente já viu tantas séries, filmes abordando, né, a vida de Jesus, até a figura de Jesus, mas não um Jesus do ponto de vista dos discípulos. Então é um Jesus muito pessoal, muito íntimo, como você e eu, a gente acredita que seja, que está do nosso lado, que entende as nossas necessidades. Esse é o The Chosen. Trabalho como cristão foi os 10 Mandamentos. Foi um trabalho muito difícil para mim, porque só tinha feito novelas contemporâneas, algumas de época, mas não cristã. E rapaz, vou falar uma coisa para você, decorar um texto bíblico não é fácil. Aquilo que eu tinha sempre facilidade na vida, de decorar um texto, ali eu comecei a encontrar dificuldades dentro de mim, eu falei, cara, eu preciso ser melhor.
Então, para mim, foi uma experiência inovadora, foi uma descoberta para mim como ator, entrar em um tempo que muito distante da gente, né? A gente está falando de mais de 2000 anos, a linguagem, comportamento. Foi uma experiência incrível e eu acredito que desse trabalho e outros depois que eu fiz na casa, eu pude perceber que sou capaz de fazer qualquer trabalho como ator. Então foi maravilhoso. Eu assisto muitas séries, né? Então eu gosto de maratonar. Por isso que eu quero ter um tempo para maratonar essa e tá na 2ª temporada. E eu acho maravilhoso, eu acho que é um mercado que só tem a expandir mais e com certeza virão outros e outros e outros. Eu espero que esses sejam abre-alas, né? Para séries cristãs no Brasil e no mundo. É um monte que a gente ainda não conquistou, né? Já vejo algumas tentativas, né? A própria Sara Nossa Terra lança um filme todo ano, né? Um filme caseiro e tal. O nosso orçamento cada vez cresce mais. Mas eu tenho certeza que nós em pouco tempo vamos estar fazendo isso da melhor maneira possível. Porque o cinema é uma importante ferramenta, instrumento de evangelização. Eu outro dia estava assistindo um filme que com certeza tinha 30 anos de idade o filme, porque os atores que hoje são adultos eram garotões, entendeu? E que qualidade a expressão, eu vivi o filme como se tivesse saído naquele dia, naquela hora. Então, cinema é uma ferramenta que nós não podemos desprezar. E nós vamos tomar esse monte. Falta nada, falta fé. Falta fé. Povo nós temos, público nós temos. Falta fé. Olha, eu acho que o Brasil nos últimos anos avançou bastante e nós vamos conseguir, com certeza, se equiparar e, quiçá, superar. Nós estamos no bom caminho. Esse vai ser um desafio para as igrejas no Brasil, para os cristãos, mas é um bom desafio e eu espero que o povo de Deus entenda e se una em torno de uma ferramenta tão preciosa como essa para a divulgação do Evangelho. A série também ela tem esse formato muito diferente. Se houver alguma outra série dessa forma, eu desconheço, né? Se eu posso estar sendo talvez leviana, dizer que não exista, mas pelo menos eu não sei de nenhuma outra série que tenha sido produzida, sustentada com as verbas de crowdfunding, né? De doações. E tudo isso tem impactado porque as pessoas se sentem participantes. Eu me sinto participante daquela série, eu investi nela, então eu estou nela de alguma forma. E eu acho que também essa linguagem, como eu falei, né, de um Jesus mais humano, mais aquilo que realmente a Bíblia passa. Porque infelizmente às vezes a gente vê os púlpitos passarem um outro tipo de Jesus. Mas esse é o Jesus que a Bíblia nos ensina. Jesus amoroso, um Jesus que ensina, um Jesus que puxa a orelha quando tem que puxar, e vocês vão ver em alguns episódios isso, mas com amor, porque ele acredita no ser humano. Então o sucesso com certeza é isso, e tem sido cada vez maior. Eu tava falando com um amigo aqui, ele tá falando que ele vai fazer um filme, e eu também não posso dar spoiler, assim, do trabalho dele, mas ele tava falando sobre as ideias que ele tem para esse filme cristão, e eu acho magnífico. Temos muitos profissionais na nossa área, muitos jovens, né, novos que têm essa ideia. Então eu acho incrível. Eu falei pra ele, por favor, me chama que eu quero fazer um personagem desse filme. Já só? Eu acho bacana demais. Eu vou. Eu acho que cada vez mais a gente está chegando no lugar onde a gente está conseguindo exercer mais a nossa humanidade, sabe? O ser humano está virando mais ser humano. Está conseguindo enxergar que uma mensagem dessa, como a de Cristo, consegue trazer infinitas possibilidades para as nossas vidas. Né? A gente vive num mundo que é um caos e de repente a gente senta e assiste algo que alimenta a nossa alma, que aquece o nosso coração. Eu acho que é super, eu fico até arrepiado, acho que é super mega possível a fazer uma realização dessa no Brasil. E se precisar, conta comigo, que eu também vou lá e boto no meu Instagram, que tá precisando lá pra gente juntar uma galera boa. Aí se me chamar pra fazer um personagem, vai ficar melhor ainda. De onde surgiu a ideia de produzir o The Chosen? So the writer-director, my partner Dallas Jenkins, did these short films for his church. O diretor, o Dallas Jenkins, meu parceiro, ele fazia filmes curtos para a igreja. And these short films
were all about the life of Jesus Christ, and it was through the perspective of those that he called. E esses filmes eram na visão dos discípulos, seguidores de Jesus, sempre sobre a vida de Cristo. And he thought, what would happen, if there's actually a TV show that followed the disciples and as they were discovering Jesus. E ele pensou, como que seria se a gente tivesse uma série de TV onde você tem as histórias de Jesus na ótica dos discípulos. And that's where Angel Studios saw that short film of the birth of Jesus Christ. It's called The Shepherd. E aí a Angel Studios assistiu esse filme chamado The Shepherd, o Pastor. And that's where I saw it and then became partners with Dallas on creating this TV show. Foi aí que eu assisti e aí a gente se tornou sócios para criar essa série. Yeah, I love it. I think the goal that we have with The Chosen is to have the highest quality that we possibly can, but tell the story that really touches you. A nossa meta é fazer o The Chosen com o máximo de qualidade possível, porém falando uma história verdadeira que realmente faça a diferença. And it's more about the stories and the authenticity of the people that Jesus called, and how we relate to them that makes it impactful, but also, making sure it looks like First Century. E é basicamente a gente vê o impacto que Jesus teve na vida daqueles discípulos, como foi, e isso tem sido pelos... We'll find out. I just missed it. It's all good. Pelos vários years, muitos anos. Para quem vocês fizeram The Chosen? Para crentes ou para não crentes? Para quem vocês fizeram? For whom you created The Chosen? For the believers, non-believers, for whom? We made it for the world, but more importantly, I think we made it for our children. We want our children to know this authentic Jesus and to be able to know how it is and what he taught. Fizemos para o mundo, mas a gente fez para os nossos filhos, para mostrar para eles como ele ensinou, como ele discipulou. Então foi para o mundo, mas principalmente para as nossas crianças. But the content is meant for everyone, but specifically the rising generation that aren't as connected to Jesus as maybe their fathers or their grandfathers or their grandmothers. We want them to discover the same Jesus that they know. Basicamente foi feito para todos, mas a gente quer que essa geração nova, que não está tão conectada, que elas conheçam a história de Cristo. Vocês se surpreenderam com o resultado? Were you surprised by the results? I'm surprised every day. We see things that you just can't deny God's hand in a lot of the things that we see. And I think here, even in Brazil, with the results, I never thought it would spread this fast. I knew that the country loved Jesus, but to see it spread so fast and become our most active viewers right now is a pretty big deal. A gente esperava, mas não tanto assim, né? E a gente não tem como negar a mão de Deus nisso. E assim como no Brasil, né? A gente vê as pessoas engajadas, as pessoas envolvidas, e a gente vê esse crescimento dessa forma. Eu fiquei impressionado que The Chosen foi produzido através de um crowdfunding. Sim. É verdade isso? Sim, sim. 19 mil pessoas investiram 10 milhões de dólares para fazer a primeira temporada. 19 mil pessoas investiram 10 milhões de dólares para fazer a primeira temporada. Sim. Isso é inacreditável, mas eu acho que isso se deve a uma cultura do americano. Porque o povo americano tem o hábito de ações beneficentes, de ajudar, de contribuir em vários eventos, em várias causas. Talvez você tivesse mais dificuldade de fazer isso no Brasil ou não? O que você acha? Because when we got the idea of crowdfunding, nós tivemos a ideia de financiamento coletivo 2 years before. 2 anos antes. And so we ended up in a situation before with our company where we were sued by Disney company. And we had to go to our customers and we said, this is not a fair lawsuit.
I won't go into the details of the lawsuit, but this is not a fair lawsuit. We will die if we don't fight the lawsuit. But we don't have the money to fight the lawsuit. So, if you want us to fight the lawsuit, here's why we think we should fight it. Basicamente, a gente teve um momento que havia um processo de uma grande companhia contra a nossa empresa. A gente não tinha condição de pagar, não tinha, né? Mas a gente queria lutar e a gente foi para as pessoas falando, se vocês querem, a gente foi para os nossos clientes falando, se vocês querem entrar com a gente, lutar em relação a isso. And then we said, if you want to invest in Angel Studios, se você quiser investir na Angel Studios, you might lose all your money. Você pode perder todo o seu dinheiro. But if we succeed, you will get money with us. Mas se a gente vencer, vocês vão ganhar o dinheiro com a gente. We need $5 million to fight this lawsuit. E a gente conseguiu $5 milhões para lutar nessa audiência. In 5 days, em 5 dias, our customers, os nossos clientes, invested $10 million. Colocaram $10 milhões. My brother, who's a director, o meu irmão, que é o diretor, calls me ligou. And he says, we can do this for films. Falou, a gente pode fazer isso com os filmes. And I thought, yes. E eu pensei, sim. We can do this for films. A gente pode fazer isso com filmes. But before, mas antes, we asked to do it where they bought a part of the company. Pedimos que iriam comprar parte da companhia. We took donations. A gente recebeu doações. Donations. We received $200,000. Recebemos em torno de $200 mil. Muito generous. Muita gente sendo generosa. But when we went to give part of the company, quando a gente foi dar parte da companhia, they raised $10 million in 5 days. E eles colocaram $10 milhões em 5 dias. So what I'm saying is, o que eu estou falando é, I think, eu creio, when you can mix something with a mission, quando você pode misturar algo com uma missão, and ownership, e propriedade, then you have the magic. Aí você tem a mágica. To make something like The Chosen. Fazer algo como The Chosen. The Chosen no Brasil é uma alegria, né? Porque a gente vê uma série. E é muito bacana quando eles falam assim, a gente levou 4 anos para fazer algo que o Brasil fez em 30 dias, 45 dias. Isso é possível pelo apoio, né? Que a igreja dá, o apoio que a Bem Mais TV dá. É só dessa maneira que a gente consegue alavancar tudo isso. A gente está muito feliz, estou muito feliz, estou animado, estou contente, que realmente é um privilégio tudo isso. É uma série que transformou qualquer realidade hoje de distribuição. Você pega, quando você vai no cinema, você paga, né, para você assistir. Se você quer alugar um filme, você também paga. Antes era DVD, agora é TVOD. E o The Chosen veio mudando toda essa realidade, né, onde as pessoas antes teriam que pagar por uma assinatura e agora o The Chosen vem gratuitamente. Então, a gente tem a Angel Studios, que é a produtora, a distribuidora, tem o The Chosen, que produz conteúdo, e a 360 se tornou ali a ferramenta estratégica para o Brasil. Então a gente tem hoje a 360 cuidando de toda a campanha no Brasil, e eu acho que muita coisa vai acontecer. A gente está falando de América Latina, estamos falando de Portugal, tudo que envolve aí português e espanhol. Eu acho que a gente vai estar envolvido, então a gente está muito feliz com isso. Todos nós nos unimos levando Jesus de uma maneira muito forte através dessa ferramenta. E isso também eu vejo como algo muito precioso no The Chosen. Né? Quando eu falei com muitos pastores de várias denominações, eles falaram, poxa, Josué, foi legal aqui. Botei grupos, minhas células estão utilizando. Então é um empoderando o outro. Eu acho que esse também é um grande ganho. Eu queria parabenizar toda a equipe do The Chosen, te parabenizar, porque realmente a igreja brasileira tem sido muito unida e abençoada através desses projetos. Que série fantástica, que série impressionante. Eu me sinto um privilegiado de ter participado da divulgação do The Chosen no Brasil. A minha sensação é de que nunca nós tivemos um filme ou um seriado no Brasil que conseguisse passar essa humanidade dos personagens bíblicos.
essa humanidade dos apóstolos, essa humanidade de tudo que cercava Jesus e que fazia ele ter uma relação humana com as pessoas. E isso foi muito legal, porque a gente começa a se identificar nos heróis da Bíblia e perceber que eram homens falhos, com suas dificuldades, com suas limitações. No entanto, homens que tinham um profundo temor a Deus, que era o diferencial deles. O Espírito Santo não os usava porque eles eram estratosféricos, gente, não, usava-os porque eles tinham temor, apesar de suas fragilidades e humanidades. Então, The Chosen veio para preencher uma lacuna que eu acho que a nível de Brasil a gente ainda não tinha visto. E a gente resgata justamente o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é falar a verdade mais profunda do jeito mais simples, de forma que o culto, o inculto, o estudado, o não estudado, o pobre, o rico, o branco, o mameluco, o cafuzo, o negro, o japonês, o brasileiro, todo mundo entenda. Então, quando alguém quer falar alguma coisa que você tem que tentar decifrar depois, está fugindo um pouco da potencialidade do Evangelho, porque o Evangelho é uma revelação que se torna nítida, se torna esclarecedora das verdades dentro da gente, de quem nós somos, da nossa realidade de fé, para onde devemos ir e com quem devemos andar. Então, a simplicidade de Jesus fica mais uma vez revelada. Aliás, o sistema de fala dele qual era? Exemplos do cotidiano, as parábolas, para que a criança entendesse. Falava do trigo, falava da água, falava disso, falava daquilo, falava da semente, todo mundo entendia. Então, nós precisamos resgatar, eu acho, que o Evangelho centrado em Cristo e não centrado no homem, eu acho que é um princípio muito forte do The Chosen. Nós precisamos resgatar a clareza do Evangelho, ou seja, não é falar com meias palavras, com medo de alguém entender e a gente até ser punido por isso. Nós temos uma verdade que tem que ser clara e nós precisamos entender que qualquer distinção na pregação do Evangelho, ela não é sábia. Ou seja, nós precisamos atingir a juventude, precisamos atingir o funkeiro, precisamos atingir o sambista, atingir a prostituta, o homem culto, o catedrático, o universitário, porque de alguma maneira eu percebo que nós deixamos alguns guetos recebendo uma mensagem que não era a mensagem do Evangelho. E aquela mensagem proliferou ali. E nós estamos pagando o preço da sociedade hoje disso. Por exemplo, as universidades. Então é hora de nós resgatarmos a simplicidade e o poder do Evangelho em todos os guetos, que era o que Jesus fazia. A maior história de todos os tempos. Quem é você? Mostrada de um jeito como você nunca viu. Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Não tema. Conheça Jesus. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Conheça os discípulos. Eu vou contar pra todo mundo. Sinta o poder. Meu coração está cheio de assombro. E a força da mensagem. Eu vou com você até os confins da terra. Eu espero que sim, Simão. The Chosen, Os Escolhidos. Acesse osescolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis.